Graça e paz. A palavra da cruz. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ele não apenas morreu pelos pecadores, abrindo-lhes um vivo caminho para que obtenham a vida eterna e se acheguem a Deus, mas também morreu com os pecadores sobre a cruz. Se a eficácia da cruz fosse meramente no aspecto da substituição para que os pecadores tivessem a vida eterna e fossem salvos da perdição, a maneira da salvação de Deus não seria completa. Porque uma pessoa que é salva pode crer em Jesus Cristo. Veja Atos 16. Ainda vive no mundo e ainda existem muitas tentações. Além disso, o diabo frequentemente a engana. E a natureza pecaminosa dentro dela opera continuamente. Apesar de haver recebido a salvação, ela ainda não está livre do pecado nesta era. Ela não tem o poder para vencer o pecado. Portanto, em sua salvação, o Senhor Jesus teve de levar a cabo ambos os aspectos. Salvar o homem da punição do pecado e também salvar o homem do poder do pecado. Quando o Senhor Jesus morreu pelos pecadores na cruz, ele libertou o homem da punição do pecado, o eterno fogo do inferno. Quando morreu com os pecadores na cruz, ele libertou o homem do poder do pecado. O velho homem está morto e ele já não é escravo do pecado. O pecado não vem de fora, mas de dentro. Se o pecado viesse de fora, então ele não teria muito poder sobre nós. O pecado habita em nós. Portanto, ele é mortal para nós. A tentação vem de fora, enquanto o pecado habita em nós. Uma vez que todos no mundo são descendentes de Adão, todos têm a natureza adâmica. Essa natureza é antiga, velha, corrupta e imunda. É uma natureza pecaminosa. Desde que essa mãe do pecado está dentro do homem, ao virem tentações do lado de fora, o que está dentro reage ao que está fora e o resultado são os muitos pecados. Por termos orgulho em nosso interior, embora por vezes oculto, então logo venha uma tentação exterior, surge a oportunidade de ficar orgulhoso. E tornamo-nos orgulhosos. Por termos ciúme interiormente, então logo vem uma tentação externa, achamos os outros melhores do que somos e ficamos enciumados. Por termos temperamento agitado interiormente, assim que vem uma tentação exterior, perdemos a calma. Todos os pecados que o homem comete provêm do velho homem interior. Esse velho homem é verdadeiramente indigno, irreparável, imutável, incorrigível e incurável. A maneira de Deus lidar com o velho homem é crucificá-lo. Deus quer dar-nos algo novo. O velho homem
deve morrer. As palavras de Deus encarregam-nos de lavar todos os nossos pecados no precioso sangue do Senhor Jesus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, diz em 1 João 1, 7. Há aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Os pecados aqui referem-se aos atos pecaminosos cometidos exteriormente por uma pessoa. A Bíblia jamais nos diz que o velho homem interior deve ser lavado. A palavra de Deus nunca diz que o velho homem deveria ser lavado. O sangue de Jesus Cristo lava os nossos pecados, e não o velho homem. O velho homem precisa ser crucificado. Essa é a palavra da Bíblia. Deus realiza tudo nesta era por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa punir os pecadores. Contudo, puniu o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus se firmou na posição e em nome dos pecadores. Deus quer que o velho homem morra, mas em vez disso, fez com que Jesus morresse na cruz. Fazendo assim, ele levou todos os pecadores juntamente com o Senhor para a cruz. Primeiro há uma morte substitutiva, a seguir uma morte participativa. Essa é a palavra clara da Bíblia. Jesus Cristo é o que morreu por todos, logo todos morreram. Diz em 2 Coríntios 5, 14. Esse ponto deve ser enfatizado e não deveria ser tratado levemente. Um crente, isto é, uma pessoa salva que confesse que é pecador e que crê em Jesus, deveria lembrar-se que a crucificação do seu velho homem não é uma atividade independente, separada do Senhor Jesus, mas algo feito em união com o Senhor. Quando Jesus morreu, nosso velho homem morreu juntamente com ele e nele. Isso explica o fracasso de muitas pessoas. Muitas vezes os crentes exercitam a própria força para crucificar o seu velho homem. Entretanto, descobrem seguidamente que o velho homem ainda está vivo. Eles tentam, na maioria das vezes, sem intenção, crucificar o velho homem independentemente, por si próprios, sem Jesus. Isso nunca poderá ser feito. A não ser que alguém morra com Jesus, não há crucificação do velho homem. O velho homem é crucificado juntamente com Jesus. Não morremos por nós mesmos. Pelo contrário, morremos junto com o Senhor. Fomos batizados na sua morte. Romanos 6, versículo 3. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Romanos 6, versículo 5. Já morremos com Cristo. Romanos 6, versículo 8. Foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6, versículo 6. Não podemos crucificar a nós mesmos. E não morreremos. Essa crucificação é um fato consumado. Foi cumprida quando o Senhor Jesus foi crucificado. A morte de Jesus é um fato. Que Jesus morreu por nós também é
um fato. E o ser crucificado juntamente com ele também é um fato. Foi crucificado com ele, segundo o original, é um verbo de ação contínua. Ele está no pretérito perfeito, que indica que a crucificação do nosso velho homem com Jesus é um ato realizado uma vez por todas, quando Jesus morreu. Mas qual é o resultado de morrer com Jesus? Qual é o alvo? Sabemos em Romanos 6, versículo 6, que o resultado é que o corpo do pecado seja destruído. E o alvo é que não mais sejamos escravos do pecado. Usemos uma ilustração para explicar este fato. Existem três coisas: o velho homem, o pecado e o corpo do pecado. O pecado é como um senhor. O velho homem é como um mordomo e o corpo é como um fantoche. O pecado não tem a autoridade e poder para assumir a responsabilidade sobre o corpo do pecado, ou de conduzi-lo ao pecado. O pecado dirige o velho homem quando o velho homem consente. O corpo torna-se o fantoche. Desse modo, enquanto o nosso velho homem estiver vivo, ele permanece no meio. O corpo está do lado de fora e o pecado do lado de dentro. O pecado interior tenta o velho homem, cuja concupiscência é incitada. Isso faz com que o velho homem dê a ordem ao corpo para pecar e envolver-se em transgressões. O corpo é muito flexível. Tudo que você lhe disser que faça, ele fará. É algo que não tem domínio sobre si mesmo. Por ele mesmo, nada pode fazer. Ele só age segundo as ordens do velho homem. Quando o Senhor nos salva, ele não leva o nosso corpo à morte e nem destrói a raiz do pecado. Antes, ele crucificou o nosso velho homem com ele na cruz. Qual é o resultado de crucificar o velho homem? O resultado é que o corpo do pecado fosse destruído. No original grego, destruído significa desempregado. Isso quer dizer que sem o velho homem, o corpo do pecado não pode fazer mais nada. Inicialmente, o corpo do pecado funcionava diariamente, seguindo as ordens do velho homem. É como se pecar se houvesse tornado a sua ocupação. Tudo o que fazia era cometer pecados. O velho homem amava demasiadamente o pecado. Queria pecar. Andava por pecar. E gostava muito de fazer coisas pecaminosas. O corpo seguia o velho homem para pecar e tornar-se o corpo do pecado. Agora que Jesus lidou com o velho homem e o crucificou, o corpo do pecado fica desempregado. Não há mais trabalho para ele fazer. Quando o velho homem está vivo, a profissão e a ocupação do corpo do pecado era cometer pecados todos os dias. Graças ao Senhor, esse velho homem, sem esperança, foi crucificado. O corpo do pecado também perdeu seu trabalho. Apesar de o pecado ainda existir e ainda tentar ser o Senhor, contudo, eu não sou mais seu escravo. Embora vez ou outra o pecado tente energizar o corpo para que peque, ele não pode obter sucesso, porque
O Espírito Santo tornou-se o Senhor dentro do novo homem. Como resultado, o pecado é incapaz de ativar o corpo novamente para pecar. Portanto, o alvo da crucificação do velho homem e o desemprego do corpo do pecado em Romanos 6, versículo 6, é que não sirvamos o pecado como escravos. Vimos estes 3 itens. Um fato: que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Um resultado: que o corpo do pecado seja destruído. É um objetivo: que não sirvamos o pecado como escravos. Esses 3 estão interligados e não podem ser separados. Conhecemos o fato, o resultado e o objetivo. Mas como? Quais as condições necessárias para ter a experiência de morrer juntamente com o Senhor? É crer. Não há outra condição, senão crer. A maneira de receber a morte substitutiva do Senhor Jesus é a mesma de morrer juntamente com Ele, pela fé e não por obras. Torna-se parte no resultado da morte substitutiva do Senhor Jesus, que é a absolvição da punição eterna. De semelhante modo, pela fé, toma-se parte no resultado de morrer com Jesus, que é a nossa libertação do pecado. É um fato que Jesus já morreu por você. Também é um fato que você já morreu com Ele. Se não crer na morte de Cristo por você, não poderá participar da eficácia desta morte, a absolvição da punição. Se você não crer na sua morte com Jesus, da mesma forma não poderá receber a eficácia da morte com Ele, a libertação do pecado. Todos os que creem na morte substitutiva de Jesus estão salvos. E todos que creem na sua morte com Jesus venceram. Tomar parte na morte de Jesus, seja na morte substitutiva ou na morte participativa, requer fé. Deus requer que nós creiamos. Precisamos crer na morte de Jesus por nós e em sua morte conosco. Romanos 6,11 nos diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. A palavra considerar é extremamente importante. Frequentemente gostamos de perceber se o nosso velho homem morreu. Nós gostamos de sentir se ele morreu. Se tentarmos perceber ou sentir nosso velho homem, nossa experiência, nunca morrerá. Ele não morre por nossa percepção ou sentimento. Quanto mais nós percebemos, mais nós notamos que ele não está morto. E quanto mais nós sentimos, mais vemos que ele ainda está vivo. O velho homem não é crucificado por perceber ou sentir. Ele experimenta crucificação por meio de considerar. Mas o que é considerar? Considerar é um ato de fé. Considerar é a
aplicação da fé. Considerar é o julgamento da vontade e a execução da vontade. Considerar é completamente contrário a perceber e sentir. Perceber e sentir tem a ver com os sentimentos das pessoas. Enquanto considerar tem a ver com fé e vontade. Portanto, a crucificação do nosso velho homem não é algo que devamos sentir. É errado dizer, eu não sinto que o meu velho homem está morto. Se o velho homem morreu ou não, independe do seu sentimento. Depende de você considerar isso ou não. Como consideramos? Considerar-se morto ao pecado é considerar-se já crucificado. É considerar que o seu velho homem já foi crucificado. E que a cruz do Senhor Jesus é a cruz para seu velho homem. É considerar que a morte do Senhor Jesus é a morte do seu velho homem. E também que a época da morte de Jesus, há 1900, 2000 anos, é a época em que seu velho homem morreu lá atrás. O velho homem já foi crucificado com Cristo. Isso é um fato consumado. Aos olhos de Deus, ele está morto. Agora, consideramos que ele esteja morto. Se considerarmos em nosso coração as coisas nas quais nós cremos, Deus as cumprirá. Além disso, deveríamos exercitar a vontade para considerar-nos mortos para o pecado. Se fizermos isso, não mais seremos escravos do pecado. Considerar é tanto um ato como uma atitude. O ato é questão de momento, enquanto a atitude é algo que alguém mantém todo o tempo. Eu continuo considerando, continuo firme naquele propósito. O ato é uma ação momentânea acerca de determinado assunto, enquanto a atitude é uma avaliação duradoura acerca de algo. Devemos considerar-nos mortos para o pecado. Isso significa que deveríamos dar um passo definido para considerar-nos mortos para o pecado. Após isso, deveríamos continuamente manter a atitude de estar morto para o pecado. O ato é o início e a atitude é a continuação. Deveríamos ter ao menos um momento diante de Deus, onde, de modo definitivo, a partir daquele exato dia e hora, consideramos a nós mesmos mortos. Após essa consideração específica, deveríamos diariamente manter a atitude de consideração definitiva, atitude que declara a nós mesmos mortos para o pecado. O fracasso de muitas pessoas é este. Embora se considerem mortas ao pecado e tenham recebido a palavra de morrer com Jesus na cruz, acham que essa questão é uma vez por todas. É uma vez que fizeram essa consideração,
não terão problemas a partir de então. Pensam que da mesma forma que alguém está morto quando seu corpo morre, assim é com a morte do velho homem de alguém. Eles não percebem que o mesmo não é verdade na esfera espiritual. Precisamos considerar-nos mortos com Cristo cada dia e cada hora. Sempre que um crente para de considerar morto, seu velho homem, na experiência, não estará morto. Não na teoria, mas na experiência. Essa é a razão de muitas pessoas acharem que o seu velho homem parece ter ressuscitado. Se isso fosse algo que pudesse ser resolvido uma vez por todas, não precisaríamos mais estar vigilantes. Entretanto, sabemos que precisamos estar atentos. Vigilância é algo que necessitamos exercitar a todo momento. De semelhante modo, considerar o velho homem morto é algo contínuo e ininterrupto. Eu vou crendo que o velho homem morreu. Se os filhos de Deus estiverem mais cônscios disso, evitarão muitos fracassos. Tomar essa atitude não é um exercício mental, mas uma avaliação permanente de nós mesmos na vontade. Eu sigo me avaliando. Deveríamos ser capazes de considerar-nos mortos, quer consciente, quer inconscientemente. Os filhos de Deus sempre encontram dificuldades em fazê-lo. Por vezes acham que se esqueceram de considerar-se. Eles têm feito uso do órgão errado. Considerar é um exercício da vontade e não uma luta na mente. Se você vence ou não, depende de ter ou não tomado a atitude de considerar-se morto. Isso não depende de ter ou não lembrado de considerar-se. Se você exercita a vontade pelo Espírito Santo em manter essa atitude de morte, descobrirá que consciente ou inconscientemente essa atitude estará com você. A atitude será sempre a mesma, quer se lembre ou não. Naturalmente a mente tem sua posição, mas não deveríamos deixar a mente influenciar a vontade. A vontade deve controlar a mente e levá-la a auxiliar a vontade em manter essa atitude. Portanto, cada dia e cada hora, consciente ou inconscientemente, não importando o que façamos, devemos sempre firmar-nos no fundamento da cruz e considerar o nosso velho homem morto. Aqui reside o segredo de vencer o pecado e o diabo. O pecado e o diabo estão relacionados entre si. Se o pecado não pode ser nosso rei, espontaneamente o diabo não terá terreno em nosso coração. Sempre que há pecado, tem demônio por trás. Se os crentes perceberem e receberem a verdade da cruz, não haverá tantos que retrocedem e fracassam. Uma vitória duradoura não pode ser separado de uma permanência duradoura no fundamento da cruz. Entretanto, isso não significa dizer que, após termos considerado o velho homem morto na conduta e na atitude, o pecado dentro de nós será eliminado e anulado. Uma vez que ainda estejamos no corpo, o pecado ainda estará conosco.
em nós. Dizer que o pecado pode ser anulado nesta vida não é o ensinamento da Bíblia. Podemos mortificar o nosso velho homem crendo na cruz de Jesus no Gólgota. E podemos fazer o corpo do pecado ficar sem poder, definhar, emagrecer e ficar paralisado como morto. Mas nunca poderemos fazer o pecado ser anulado. Nunca. Sempre que formos descuidados, desatentos, e não estejamos firmados no terreno da morte do Gólgota, da cruz, o nosso velho homem estará ativo, exercerá a sua autoridade e poder novamente. O pecado dentro de nós é igual uma doença mortal que, apesar de que tomei a vacina, mas continua lá. Satanás busca oportunidades o dia todo para ativá-lo. Onde quer que haja uma brecha, ele vai tentar recuperar a posição original. Sendo esse o caso, quanto precisamos estar vigilantes e alertas, para que o velho homem nunca tenha um dia sequer, uma hora sequer, um minuto sequer, para ressuscitar novamente. O velho homem está dentro de nós, pronto para ressuscitar. Mas isso não é muito difícil? Eu vou repetir. Mas isso não é muito difícil? Certamente a carne considera isso difícil. É muito difícil não reavivar o velho homem. É muito difícil. Portanto, para que a cruz opere nos que creem, eles devem ter o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu não consigo resistir. O pecado não é algo que a gente fala, não, eu não quero pecar. Não, é uma lei espiritual. Sem o Espírito Santo não dá. A cruz e o Espírito Santo nunca podem estar separados. A cruz torna possível aos crentes vencer o pecado. O Espírito Santo torna real na vida dos crentes o que a cruz realizou. Eu preciso da cruz, que eu já estou morto lá, mas eu preciso do Espírito Santo para me matar aqui. Estou morto lá, na cruz, mas eu preciso morrer todo dia aqui. Que coisa, né? Um crente que quer ser libertado dos pecados não deve fazer provisões para a carne. Ele deve ser vigilante e estar pronto para pagar qualquer preço. Ele deveria ter menos esperança em si mesmo e mais confiança no Espírito Santo. Para o homem isso é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Um dos enormes problemas que nós temos como cristãos é não se dobrar completamente ao senhorio de Cristo. A gente se dobra mais ou menos. A gente se converte mais ou menos. E aí o velho homem fica sempre meio em stand-by, meio ligado ali. Sabe a televisão em stand-by? O velho homem está ali. Se você apertar o botão do controle remoto, ele é ativado novamente. Isso é um problema. A gente acha que porque Cristo fez definitivamente uma obra na cruz, que nós definitivamente estamos livres do velho homem que quer pecar. E a gente não se apercebe que ele está em stand-by.
um botão, um empurrão, uma emoção, um sentimento, um olhar, uma palavra, algo pode estartar novamente o camarada dentro de nós. A morte na cruz é diferente de qualquer outro tipo de morte. Esse tipo de morte é o mais doloroso, irmãos. A morte na cruz é extremamente demorada. Portanto, se verdadeiramente considerarmos-nos mortos, tomarmos a cruz de Jesus como nossa, ela será dolorosa e miserável no tocante à nossa carne. Jesus ficou suspenso na cruz por 6 horas antes de morrer. Esses dias eu explicava aqui em casa que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e ficou até às 15 horas da tarde, sendo que quando deu meio-dia até às 15 horas houve um eclipse anormal, ficou tudo escuro. 3 horas de escuridão, um eclipse que durou 3 horas. E quando Jesus entregou a sua vida, Pai, está consumado, houve um terremoto na qual o cemitério abriu-se. E quando Jesus entrou na morte, muitos mortos ressuscitaram. Impressionante. Impressionante as coisas que a Bíblia nos fala. Jesus ficou suspenso na cruz por 6 horas, das 9 às 15, antes de morrer. Sua morte foi muito, presta atenção, lenta. Na vida dos cristãos, as experiências de co-crucificação, estamos compartilhando a crucificação, pertencem muitas vezes a esse período de 6 horas. Quando Jesus estava na cruz, ele tinha o poder de descer, se ele assim desejasse. O mesmo é verdade para os que são crucificados com Jesus. Nós temos o poder de descer da nossa cruz. Jesus tinha esse poder. Sempre que alguém permitir que o seu velho homem deixe a cruz, este a deixará. O velho homem está pendurado na cruz, mediante a consideração da pessoa. Se alguém mantiver a atitude de que o velho homem está morto, este ficará tão sem forças quanto o morto, estará dominado. Mas uma vez que a pessoa relaxe, o velho homem será ativado novamente. Muitos filhos de Deus frequentemente querem saber por que é que o seu velho homem fica ressuscitando. Interessante, né? Eles se esquecem que a morte de crucificação é lenta. Satanás está muito atento, ele aproveita toda a oportunidade para ressuscitar o velho homem e fazer com que os crentes cometam pecados. Toda vez que estamos desapercebidos, sua tentação e engano vêm. Quando exteriormente a tentação e o engano vêm, o velho homem em nosso interior é rápido em agir.
Nessa hora a pessoa deve voltar-se uma vez mais ao fundamento da cruz, e uma vez mais considerar-se morta, quantas vezes forem necessárias. Ela deve aguardar, por meio da sua consideração, sua firmeza, que o Espírito Santo lhe aplique o poder da cruz, até que a tentação perca seu ponto, seu poder de atração. Todo crente deveria ter essa experiência extraordinária. Quando estiver a ponto de ser derrotado, ele deve ir correndo novamente à cruz e considerar-se morto. Quando estiver a ponto de ser derrotado, de descer da cruz, é a hora que você tem que orar, buscar, se firmar e lembrar e pedir: Senhor, me ajuda, e considerar-se de novo, firme. Não, eu estou crucificado. Meu velho homem não vai ressuscitar, não. Você tem que ter firmeza. Por meio disso, ele provará um poder que entra nele, que o guarda e fortalece para resistir à tentação. Entretanto, não é verdade que algumas vezes consideramos seguidamente, ainda assim não vemos nenhum resultado e nós pecamos? Essa é a experiência de muitos. Isso mostra que o seu considerar tem algum problema. Estamos falhos em ficar firmes no que foi ensinado. Nós estamos falhos em considerar. Tem um probleminha no meu considerar. Se você tiver realmente considerado, certamente encontrará um extraordinário poder que entra em você. Lembremos-nos de que esse considerar não é dizer com a boca: estou morto. Tampouco é pensar na minha mente: eu estou morto, meu velho homem morreu. E o julgamento da sua vontade ao se considerar morto e manter essa atitude de consideração com o coração que crê, podemos dizer que essa é uma decisão na vontade por meio da qual nós declaramos: estou morto. Em outras palavras, primeiro você está desejoso de morrer. Você deseja morrer. Então considera a si mesmo morto. Precisamos aprender a considerar com a vontade e com fé. Se realmente nos firmarmos em Romanos 6,11, sempre teremos a experiência de ser libertados do pecado. Quando o crente toma essa atitude pela primeira vez, Satanás tentará de propósito causar um tumulto e fará com que ele sinta que as coisas são difíceis demais para controlar. Nessa hora ele deve calmamente confiar no Espírito Santo para que aplique nele o poder da cruz. Não se debata, não fique ansioso, não pense que a tentação é grande demais e não superestime o inimigo por causa disso. Você deve considerar-se morto para o pecado. A cruz tem o poder de vencer o mundo. Nas vezes que infelizmente falharmos, deveremos levantar-nos ainda mais e crer mais no poder da cruz. O Espírito Santo nos conduzirá para a vitória no Senhor Jesus. Irmãos, o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da graça. Romanos 6,14. Mas existe um outro problema também bastante complicado: o ego humano. Eu estou lendo para vocês trecho de um livro chamado A Palavra da Cruz, do pastor Otmani. E nesse primeiro capítulo trata sobre o que nós já vimos aqui: morrer
com o Senhor para o pecado. A segunda parte do capítulo fala sobre o ego humano, morrer com o Senhor para o ego. A respeito do ego, eu vou continuar depois. Por enquanto eu vou deixar os irmãos com esta primeira parte deste assunto, que é morrer com Jesus para o pecado. Eu só queria deixar ainda o entendimento de que o Otmani era um pregador do começo do século XX, quando não tinha os processos midiáticos que nós temos hoje, tanta maneira de gravar, de filmar, de ter, de algum jeito, o que a pessoa falou disso. Parece tanto tempo. Não é. É só algum tempo atrás. No começo do século XX, o irmão Otmani, ele pregou uma série de mensagens sobre a cruz. E essas mensagens sobre a cruz, elas não foram gravadas, não havia um esboço, não havia um livro, não havia um papel, não havia uma filmagem, não havia um áudio, não havia nada. Mas os irmãos que ouviram acharam tão bom aquilo que o irmão pregou para a igreja, que os irmãos, partiu dos irmãos, entrevistar os irmãos para ver qual parte que você lembra que o Otmani pregou sobre esse assunto, como que ele pregou. E então, os irmãos que ouviram a mensagem saíram escrevendo a mensagem, porque o pastor também falou meio de sopetão, não tinha esboço nenhum também, sei lá. E os irmãos acabaram juntando, viram que tinha uma outra coisinha que precisava ajustar, e saiu este livro. E saiu isto que você ouviu, que não foi gravado, filmado ou guardado de outra maneira. Os irmãos que ouviram a mensagem decidiram escrevê-la. E com o tempo, aquele escrito que ficou na igreja virou um livro, porque a qualidade é muito grande. Amém? Aguardem, que falta só mais um pedacinho sobre um assunto muito importante, irmãos, muito importante. O que é a morte do ego? Precisamos entender o que a Bíblia nos fala, o que Paulo nos fala. Precisamos entender. Amém? Fiquem na paz. Que Deus abençoe.